A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos, glória a Deus. Vamos continuar com a nossa série chamada ênfase positiva, a parte 6. Estou aqui com a minha Bíblia aberta em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 26. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração. Ele, os habitantes de Jerusalém, a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Amados, essa história é a história de todos nós, processo que estamos pela graça. Como é importante nós nos humilharmos e nos entregarmos a Deus diariamente. Isto é tão saudável, não debaixo de culpa, condenação, mas sim sinceridade, simplicidade, porque nós estamos falhando, né, meus irmãos? Estamos neste corpo de carne. A Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, com a intenção de abandonar os seus pecados, se afastar daquilo que é mal, então eu ouvirei. E o que nós vemos, amados, que o sangue de Jesus nos tem dado alguma liberdade para conseguir ouvir o Espírito através dessa mensagem e dizer: é verdade, eu quero mais me humilhar. Como disse Davi, eu vou me humilhar, né? Eu acho isso maravilhoso. 2 Samuel, né, capítulo 6, versículo 22, eu vou me humilhar e vou me humilhar mais. Amados, como é saudável uma oração humilde, uma consagração humilde. Isso tem a ver com realmente estar ouvindo ao Espírito Santo. Olha, o humilde crescerá em força, ele estará dando cada vez mais liberdade ao Espírito Santo. É tão bom nós estarmos entregando o nosso coração dia a dia, para que o Senhor sonde, para que o Senhor tenha espaço, né? Não só para abençoar, né, irmãos, mas para aconselhar, para falar, para mostrar coisas grandes e firmes que ainda não sabemos. Neste processo de crescimento, a humildade diante de Deus e dos homens. Porque Deus pode nos falar pessoalmente, né? Através da oração, sonhos proféticos, através da palavra, ou através da igreja, de irmãos, não é? Deus está sempre procurando se comunicar conosco e nos aperfeiçoar para que nós possamos ser abençoados e felizes. Ele disse: olha, orem para que a vossa alegria seja completa. Então, o propósito de Deus é que nós vamos renovando a nossa mente, indo de glória em glória, para aquela vida transportante, né, possamos experimentar, nos livrando de tudo aquilo que nos limita, nos escraviza, nos cega, né? Nos livrando da escravidão, a qual Adão nos colocou pela queda. É assim, amados, um coração humilde, tenro, sincero, né? Um coração maleável, abençoável, que permite, né, com que Deus continue trabalhando através da liberdade inicial, da fé inicial. Como a gente falou na parte anterior, Deus já tem pelo menos liberdade 1, através da sua fé em Cristo e um coração temente. Pelo menos nível 1 Deus tem, não é nível 0 não. Deus pode te ouvir e de alguma maneira te dar um sinal? Sim, porque o sangue de Jesus garante a misericórdia de Deus neste processo. Agora, se além deste temor humilde, você continua alimentando a sua fé, se entregando a Deus, o processo vai prosseguir, com certeza haverá mudança para melhor. Porque Deus vai conseguir então ter mais espaço, mais liberdade. Olha, meus irmãos, e assim você irá de fruto para mais fruto, e mais fruto ainda. É uma crescente, né? Deus tem isto. A luz do justo vai brilhando mais e mais. A Bíblia diz em Jó: ainda que o teu começo seja bem pequenininho, né? Você crescerá e o seu último estado será grandioso, será extremamente frutífero. E isto para a glória do Senhor. Amados, aquele que idealizou isto e que consumou isto, né? O autor e consumador é Jesus Cristo, que nos deu um Espírito que está muito desejoso de nos dar níveis de liberdade e frutificação. Olha, essa vida que nós ganhamos, ela está sendo descortinada. Não estamos acomodados, amém? Como o povo de Israel, que demorou para conquistar a terra prometida, e quando chegou lá se acomodou em um lote e ficou. Até que Deus disse: até quando vocês vão ser remissos, né, negligentes, em tomar toda a terra que eu vos tenho dado? O ser humano, muitas vezes, basta um refrigério, um alívio, ele acaba se acomodando. Às vezes ele está numa prova, numa luta, e tem uma pequena vitória, sabe?
Não foi a vitória completa ainda, foi apenas um pequeno relance, 0,1% do que Deus tem para ele, e ele já se acomoda e acha que aquilo já está bom. Muitas vezes nós não podemos nem imaginar a vida boa que Deus tem para nós, que tem aflições, perseguições, mas tem consolação, tem alegria, tem paz, tem vitória, tem bênção e tem salvação através da nossa vida. Deus pode tocar outras vidas. E nós estamos hoje com uma perspectiva tão maravilhosa. Estamos aqui com o nosso coração para ser sarado. Olha, queridos, essa sua entrega diária pela graça será grandemente recompensada, né? Deus fica muito feliz quando nós estamos ouvindo uma mensagem que incentiva a comunhão, a entrega, né? A renúncia pela graça. Olha, essa constância diante do Senhor será frutífera no final, porque a Bíblia diz que aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e de noite, tudo que fizer prosperará. Esse prazer na lei do Senhor, ele é uma operação da graça. A Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que entregará o espírito do erro àqueles que não receberam com amor a verdade. Então quer dizer, o amor do homem, os afetos, foram, por causa da queda, inclinados, né, ao pecado, à mentira, à soberba, à vaidade. Então quando o coração do homem se inclina para a palavra, se inclina para a oração diária, se inclina humildemente ao Senhor pela graça, olha, esse já é o maior milagre. Este é realmente o milagre da água em vinho. Se você tem esta condição, você tem tudo. O que é a abundância? É acrescentar cada vez mais, sem perder o que já se tem. Ora, se a tua comunhão com Deus, ela está assim, se você continua se humilhando, meus amados, olha como Deus está feliz, porque Ele está trabalhando no seu coração a grande alegria do Senhor através da nossa fé. Trabalhar em nosso coração, vir através da nossa fé, entrar em ação e trabalhar, fazer obras profundas em nosso coração e nos devolver imagem, semelhança e domínio, nos devolver a vida transbordante que Adão perdeu. Olha, isto realmente agrada ao Senhor te fazer bem, porque Ele está conseguindo ganhar o seu coração, restaurar a sua comunhão e a sua fé. A sua fé que era perfeita agora está ficando pura, está ficando esclarecida. Uma fé bíblica, nutritiva, uma fé genuína, uma fé salvífica e também que te conecta a Deus e à herança. Meus amados, como é maravilhoso e como nós desejaríamos isso para 8 bilhões de pessoas. Que todo joelho se dobrasse e toda língua pudesse confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Senhor. Nós pudéssemos realmente dizer para as pessoas como é bom ter Jesus no coração, como é bom se humilhar, como é bom não endurecer o nosso coração, não teimar no afastar-se do Senhor. Né? Não amamos o afastar-se do Senhor. Nós queremos sim andar em temor durante toda a nossa peregrinação, buscando ao Senhor com simplicidade e sinceridade. E se você tem tido dificuldade nisto, pode ter certeza que essa série ela está sendo o canal de Deus também, e estará produzindo, né, um canal através do qual Deus estará te fortalecendo. Pode ter certeza, amados. Se você está caindo em pecado, se você está sem força para orar ou totalmente desorientado, através dessa série, que é uma nutrição do terceiro céu, é um pão, um maná do céu, você vai estar sendo fortalecido, tá bom? Para você conseguir ter essa comunhão com Deus, porque essa série é Deus querendo te restaurar, né? Deus querendo te fortificar, te dar este avanço. Deus é que vem até Adão caído. Isso mostra a iniciativa que Deus voluntariamente nos amou. Quando nós estamos nos expondo à palavra, é porque de alguma maneira o Senhor conseguiu a nossa atenção. Olha todas as potestades, principados, forças das trevas que cegam o ser humano, 2 Coríntios 4:4, 2 Coríntios capítulo 10, do 3 ao 5. Todas essas fortalezas e todos os sofismas do diabo é para mantê-lo longe da palavra genuína, do Evangelho da Graça, para que o homem não venha a se interessar, ouvir e ser liberto. O inimigo
tem afastado a muitos da palavra de Deus, empanturrando, entulhando os dias deles em hiperatividades ou preguiça, mundanismo, para que não se exponha adequadamente a essa alimentação que abre seus olhos espirituais e que desperta o coração para o arrependimento e para a fé em níveis mais profundos. Mas eu louvo a Deus pela tua vida. Se você está seguindo essa série, é porque o milagre começou. Se você conseguiu chegar até esse áudio, Deus não se equivoca. Pode ter certeza, amados, você faz parte disso aí, deste projeto de Deus de levantar um exército de águias. E você tem perseverado nesses ensinos, nessa atmosfera, e tem se entregue, investido o seu tempo. A melhor parte que não lhe será tirada. Você tem honrado a Deus, se expondo à palavra, A Bíblia diz: achegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vocês. E esse se achegar ao Senhor é uma batalha. Olha, se você consegue realmente alimentar a sua fé e se humilhar diante do Senhor em oração, saiba que você é uma pessoa rara. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Sim, é o que diz aqui em 2 Crônicas 16:9, para se mostrar forte com aquele cujo coração está inteiro no Senhor. O que é um coração inteiro? Olha só. Um coração inteiro não quer dizer um desempenho sem falhas. Quer dizer um coração decidido a continuar se entregando e decidido a renunciar todo pecado, mundanismo e carnalidade. Entendeu? Quando você decide no seu coração, isso é computado como justiça. Ou seja, vamos explicar a questão da justiça? Diante de Deus somos justificados pela obra do Senhor Jesus Cristo, o qual nos salvou. E quando temos esse desejo, fome e sede de justiça, ou seja, o desejo de ter um desempenho santo que glorifica a Deus pela graça, significa que o Espírito Santo está sendo honrado. Não está sendo extinguido, nem ultrajado, desprezado. A prova de que nós estamos realmente nos entregando ao Senhor é que o Espírito tem despertado em nós o desejo de viver cada vez mais essa palavra. O desejo de não viver para o pecado, Isso não quer dizer que não venhamos a falhar aqui e ali, mas isso quer dizer que nós não queremos, e já decidimos romper com todo o pecado. Não há nem um quartinho, nem um pecado de estimação, não há realmente nada que nós ofereçamos para Satanás voluntariamente. Não existe pecado voluntário na vida daquele que teme ao Senhor. O que existe é a decisão: eu vou viver para Deus, para a glória de Deus. Eu vou meditar na palavra e vou orar, e Deus vai me transformar cada vez mais. E eu vou sim ser uma pessoa de Deus, para a glória de Deus. Quer dizer, isto é lucidez, isto é a demonstração clara do novo nascimento e de que o Espírito Santo tem o seu coração. O amor à justiça, sendo uma pessoa que sabe que está justificada diante de Deus pelo sangue, para a santidade, que é andar na justiça pelo Espírito, o sangue nos salva, o Espírito nos santifica. Essa compreensão mostra realmente um milagre extraordinário, porque o homem, desde a queda, ele não pensa assim. Isso aqui é inédito. Não existe no homem que está morto espiritualmente. Ele pode até ter um pensamento poético, A Bíblia diz lá em Romanos que ainda que a carne, eu acho que é Romanos capítulo 8, 7, quero ver aqui, ainda que a carne ele queira, vamos dizer assim, uma hora ou outra, mudar de vida, fazer a vontade de Deus, ele não consegue, porque é um querer poético, como a neblina que bate o sol e já evapora. Exatamente, ela não quer, não está sujeita e também não pode. Então ela nem quer e nem pode, Romanos 8:7. Às vezes ela acha que quer, entendeu? Eu vou servir ao Senhor, tal, Mas isso aí é uma coisa assim que a pessoa não tem essa constância, não tem essa firmeza. O fato de você estar dia após dia buscando o Senhor, num mundo que está se corrompendo mais e mais, onde o amor de quase todos está esfriando, torna você mais precioso do que o ouro e o diamante, porque a alegria do Senhor, o deleite do Senhor é andar com os seus filhos.
A alegria do Senhor é ver vocês andando na verdade, se tornando uma pessoa sábia, dando cada vez mais espaço para Ele te abençoar e abençoar outros através de você. Isto é inteligência espiritual, não é? Quem ama sua alma entrega ao Senhor todos os dias. Não vamos viver uma vida autodestrutiva, mas vamos viver uma vida que se torna cada vez mais acessível ao Senhor, abençoável. É realmente este caminho pela doutrina, que é o ensino diário, com uma comunhão com Deus e com todas as juntas e ligamentos, é um espetáculo para anjos e demônios. Irmãos, uma vida, dia após dia, que persevera neste caminho reto, que persevera nesta purificação. Olha o que diz aqui, 2 Timóteo, estou abrindo aqui a Bíblia, 2 Timóteo capítulo 2. Se você puder, pega aí a tua Bíblia também. Essas letras de fogo entrando pelos teus olhos purificam teu coração. Essa palavra é remédio, irmãos. É o bálsamo celestial, né? 2 Timóteo. Eu vou ler o capítulo 2. Você acompanha comigo, tá bom? Eu vou ler a partir do versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Então, aflições com a carne, aflições com as provas, aflições com a carne dos outros, com o sofrimento dos outros, né? Os efeitos da queda. Aflições, porque neste mundo muitas são as aflições dos justos, né? O amor é sofredor. Aí continua. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Então não vamos ficar embaraçados, né? Nada que venha impedir os nossos passos de avançar. Distrações mundanas, carnalidade, mundanismo, idolatria. Essas coisas que realmente atrasam o nosso progresso, que são desnecessárias. Vamos ser uma pessoa firme, concentrada. Estamos numa guerra. Somos soldados espirituais, né? Numa pausa nessa guerra. Até mesmo quando você está no lazer, seja no espírito, né? Seja com perdão, seja com oração, né? Até quando você está na praia lá nadando, você está no temor do Senhor, cuidando do seu corpo, guardando as suas vestes, procurando não despertar sensualidade, procurando orar ao Senhor, porque a qualquer momento Ele vem e que Ele nos pegue cheio do Espírito Santo, né? Fazendo o bem, que Ele nos pegue realmente no caminho reto. Olha só, aí continua lá o versículo 5. Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Ou seja, se você está correndo, mas não está na trilha proposta, você está correndo, pensa que está avançando, mas quando você chega lá na frente, a trilha e o troféu, a coroa, está no outro trajeto. É no espírito, não é? Então quer dizer, não adianta nós estarmos militando com ira, com mágoa, militando com obras da carne. Não chegaremos. Tiago 1,20 diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus, não é? Aqui diz, olha, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então, o primeiro, amados, a unção passa por você. O primeiro que tem que ouvir as tuas pregações é você mesmo. O primeiro que vai gerar o fruto que está pregando ali, o primeiro que vai realmente se arrepender na mensagem que está pregando é o próprio pregador, né? Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Olha só, preste atenção no que eu estou falando, Paulo está dizendo, porque através dessas palavras você vai ganhar entendimento e você vai ver que é assim mesmo. Lembre-se de que Jesus Cristo, que é a descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que trabalho e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa, né? Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo, Jesus, para a glória eterna. Então, isso me lembra lá, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Paulo não estava hipervalorizando as lutas, né? Ele passava por tanta prova para pregar o evangelho, e ele não ficava se fazendo de vítima, sofrendo, mas ele dizia, olha, essas leves e momentâneas tribulações não são para se comparar com a glória que está me esperando do lado de lá. Então Paulo, ele olhava a linha de chegada, não o sofrimento do trajeto, as perseguições e pedradas de maneira alguma.
Paulo perdoava imediatamente e prosseguia para aquilo que foi chamado, que é o bom combate da fé. Vemos que Paulo dizia: olha, há um sofrimento para pregar o evangelho. Se você quer amar as pessoas e levá-las para o céu, você tem que relevar um monte de coisa. Tem que perdoar, né, meus irmãos, pela graça. Tem que realmente ajudar as pessoas e fazer o bem e não ficar parado, ressentido ou vencido, né? A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então Paulo era um homem que estava perseverando. Nada o parava neste propósito. Ele estava dando cada vez mais liberdade ao Espírito Santo, né? Aí ele diz: palavra fiel é esta, se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. Então Paulo estava dizendo: olha, quanto mais eu sofro pelo evangelho, mais ele opera na minha vida através da minha vida. Então não é só a fé, é o sofrimento. Ele diz: eu não vou negar o Senhor por causa do sofrimento. Por quê? Por causa da palavra vem aflições, perseguições. É natural que aquele que quer fazer a vontade de Deus seja perseguido. Então isto você deve ver como algo normal. Deus já havia avisado você, né? Então você deve encarar isso como algo... Paulo dizia: eu tenho prazer em ser desprezado, caluniado, odiado, separado e visto como mal. Então quer dizer, você não deve esperar tapinha nas costas. Você deve realmente estar focado em agradar ao Senhor e amar os seus inimigos. E isto é uma firmeza, um ânimo, né? Muito bom ânimo, que faz com que a pessoa não seja parada por Satanás, não seja vencida pelo mal. Diz Romanos 12, 21, mas vence o mal com o bem. Aqui diz: se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então, aqui nós estamos falando de fidelidade, mas nós não imaginamos o quanto somos infiel. Sabe, amados, mesmo o crente mais santificado de todos, ele não imagina o nível de resistência que ele tem por causa da sua carne, o nível de trabalho que ele dá para o Espírito Santo. Mesmo o homem que já passou 100 anos sendo trabalhado pelo Espírito Santo, ele tem áreas em que ele precisa confessar, áreas de infidelidade. Eu não estou falando em voluntário, sabe? Não estou falando em rebeldia. Estou falando, amados, que por mais fiel que nós somos, nós ainda temos algumas infidelidades. E Deus não olha para essas áreas confessadas e desiste de nós. Deus continua sendo fiel. Por isso que você vê que o dom é sem arrependimento. Deus dá dom para um pastor, ele se corrompe, começa a vender a palavra, começa a adulterar, e o dom Deus vai cobrar lá no juízo final, mas não aqui. Naquele dia ele vai dizer: Senhor, curamos enfermos, expulsamos demônios. O Senhor vai dizer: não te conheço, aparta de mim, porque você tem iniquidade, né? Você teimou no pecado e você sacou as vestes sujas, não te conheço. Então aquele dom não salvou ele, mas não foi retirado. O dom é sem arrependimento. É por isso que você vê pessoas que se vê maravilhas, milagres, e a pessoa é um calhorda, um safado, um sem vergonha. Por quê? Porque o dom não salva. A Bíblia diz: pelo fruto conhecereis a árvore, não é pelo dom. Então às vezes você pode pensar que porque a pessoa está ali com o dom, que Deus está aprovando o ministério dela. Nem sempre. Nem sempre isso quer dizer que ela é fiel. Ela pode ser infiel, mas Deus que deu o dom, ele vai manter. É claro que se a pessoa teimar muito, o diabo vai tomando conta e daqui a pouco o dom vai ser utilizado na carne, ela vai ser envergonhada. Aquele dom que com a assistência do Espírito estava funcionando, por um tempo, sabe, o filho pródigo ainda tinha dinheiro para gastar lá fora. Mas quando a pessoa teima muito com Deus, a Bíblia diz que aquele que usa de engano, a sua malícia será descoberta na congregação. Chega uma hora que essa pessoa começa a tomar decisões estúpidas e ser envergonhada publicamente, né? A Bíblia diz que aquele que usa de engano não ficará na minha casa, né? Então chega uma hora que a máscara cai, que a casa cai. Mas Deus dá um tempo para a pessoa se arrepender. Você pode ver que a pessoa às vezes está tendo uma vida dupla fora da igreja. Quando chega na igreja, aquele avivamento, aquela glória, aquela unção. Quando sai da igreja, a pessoa é infiel. E Deus continua dando sabedoria, revelação, continua curando, por amor ao povo. Só que a própria pessoa, ela está angustiada, a própria pessoa, ela está caminhando para o inferno, ela mesmo não está ouvindo o que ela está pregando. Parece que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né?
Às vezes, aquele líder está sendo infiel, a igreja está crescendo e tudo está dando certo, e parece que quanto mais infiel ele é, mais o povo vem, mais entra dinheiro na igreja. Parece que o sucesso dele é algo assim que independe, né, do merecimento dele, independe do caráter dele. Só que aí está uma obra que não agrada ao Senhor, né? Quando o pastor se apostata, quando os reis de Israel se apostatavam, Deus continuava a ser bom. Deus manda chuva para o ímpio, para o justo, a lavoura do ímpio, do justo. Mas quando a pessoa se apostata e ela é infiel e permanece infiel, ela tem uma sensação de morte, uma sensação de parece que ela não vê a face do Senhor, ela fica perturbada. Agora, quando a pessoa ela é sincera e ela está se humilhando, o Espírito Santo testifica no coração dela que ela está perdoada. O Espírito Santo testifica no coração dela que Deus não desistiu dela e que Deus ainda está trabalhando na vida dela. Então, veja que a fidelidade, né, como o pastor Cláudio falou, há uma diferença entre o que serve e o que não serve. Vou ler aqui com você, olha só, Malaquias, né? Capítulo 3, versículo 17 em diante, olha só. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, aí no capítulo 4 diz que Deus será contra o soberbo e o pecador. Então tem aquele que não obedece, que ele é pecador, né? E tem o soberbo, que é aquele que obedece para se gloriar. É o fariseu, é aquele que diz, Senhor, porque eu dou, porque eu faço, porque eu oro, porque eu jejuo, né? A Bíblia fala que Deus nem ouviu a oração do fariseu. Então o soberbo é aquele que se consagra para ser abençoado, para ter mérito. É aquele que se consagra para querer comprar a bênção com consagração. Né? Vou fazer um jejum para Deus me dar um emprego, mas todas as bênçãos de Deus já foram dadas em Cristo, né? Então, essa consagração para ter mérito diante de Deus, ela é computada como soberba, como trapo de imundície. Está substituindo o sangue de Jesus, que já garantiu a bênção, para tentar merecer a bênção por obras. Aqui está interessante que isso esteja em Malaquias 3 e em Malaquias 4. Quando a obediência ela é fruto da graça, ela nos faz ficar humildes. Nós vemos que essa fidelidade, que é fruto do Espírito, ela é um presente de Deus para nós. Sabe aquela santificação que vem da nossa comunhão com o Senhor, uma santificação progressiva? Essa santificação pela graça nos faz ficar humildes. Quanto mais Deus opera em nós, através de nós, mais humildes. Mas aquela fidelidade para ser aceito torna o homem soberbo. Portanto, a fidelidade que é de nós para Deus, ela é soberba. Mas a fidelidade que é gerada por Deus em nós e através de nós, essa fidelidade, ela nos torna humildes e honra a Deus. Isso é como um adultério, né? O filho que Abraão fez fora do casamento só trouxe soberba. Mas o filho que Deus gerou dentro do casamento trouxe a Cristo, que é o príncipe da paz. Vem a genealogia até chegar. A promessa foi feita ao seu descendente, Jesus, não aos descendentes, não é? Então o que nós vemos, queridos, que a fidelidade pela graça, ela é agradável a Deus. Ou seja, essa mudança que Deus produziu em você. Essa mudança que Deus produziu em você, que você percebe que foi Deus que produziu em você. Sabe essa fidelidade que você tem agora? Esse ânimo para meditar na palavra, para evangelizar, esse ânimo para contribuir, para ajudar as pessoas, e você sabe que vem de Deus. Isso honra a Deus. Agora, aquela fidelidade que você está tentando, através dela, ser aceito e abençoado, ela é trapo de imundície. Ela ofende a Deus. Porque você está tentando entrar, não pela porta, que é a salvação pela graça através da fé. Você está tentando entrar pelas boas obras. E aí a rocha do escândalo não consegue, irmãos, a pessoa não consegue. Quantas pessoas que quanto mais fazem o bem para serem aceitos por Deus, mais são lançados no inferno? Porque eles estão fazendo o bem para tentar, por este bem, ter mérito diante de Deus. E ninguém chegará diante de Deus com mérito humano. Todo o galardão é fruto do que o Espírito Santo operou. Não há obras, boas obras antes
do Espírito Santo entrar em nós. Tudo é vaidade. Tudo que faz é para tentar aplacar a consciência, para tentar, de alguma maneira, impressionar a Deus e os homens, mas não é obra de ouro.